O governo do estado ainda não enviou para a Assembleia Legislativa o projeto de contenção de gastos e também o projeto da reforma administrativa. Embora os senhores deputados já saibam de que neste ano, neste semestre, neste início de ano de 2017, eles vão ter que tratar desses dois temas espinhosos, porque contrariarão muitos interesses setorizados do estado de Mato Grosso. Como não se conhece a reforma administrativa, não dá para comentá-la. Com relação à contenção de gastos, embora também não tenha sido enviado, dá para se ter uma ideia em função daquilo que já foi aprovado lá no Congresso Nacional, que proíbe o aumento de gastos públicos dos próximos 20 anos. Essa medida é fundamental para o ajuste econômico. Não adianta imaginar que o Brasil consegue acertar a sua pauta consertando as coisas só lá em Brasília. O grande déficit brasileiro é também em função de que estados e municípios são perdulários, são gastadores, gastam onde não é necessário. E é preciso agora repensar a vida nacional. No momento de grave crise, no momento em que nós temos um exército desempregado, e que exército, hein? Imaginem, 13.200.000 pessoas desempregadas. Imaginem essas pessoas nas ruas. Imaginem essas pessoas com necessidade. Esse exército não pode aumentar, o exército de desempregados. O Brasil tem que formular políticas de desenvolvimento. O Estado tem que repensar o seu papel. Não cabem todos dentro do serviço público. O serviço público é para todos. O Estado tem que essencialmente fazer bem: segurança, saúde, educação. E no resto, o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento. O Estado, eu não estou dizendo o Estado de Mato Grosso, não. Todos os estados brasileiros. O Estado tem que pensar nessa anarquia que virou o país. Eu não sei qual estado que inventou essa tal de verba indenizatória, mas essa não foi uma boa invenção. É preciso acabar com isso. Verba indenizatória deveria ser exclusivamente indenizatória. Praticamente todos os secretários no país inteiro têm verba indenizatória. Todos os vereadores no Brasil inteiro têm verba indenizatória. Todos os prefeitos, todos os vice-prefeitos. São mais de 5.000 municípios brasileiros. A verba indenizatória deveria servir para quê? Para indenizar uma despesa feita em função do exercício do mandato. Expliquem para mim, qual a despesa que é feita por um vice-prefeito no exercício do mandato? Está na hora dos senhores prefeitos municipais de todo o país determinarem o fim de carros oficiais para secretários de Estado. Por que o trabalhador vai trabalhar ou de ônibus, ou de trem, ou de VLT, ou a pé, ou de carro próprio? E secretário de Estado tem que ter carro pago pelo município. Está na hora de regulamentar a questão da utilização de frota especial no Estado. Dá para fazer muita economia. Depois que fizer tudo isso, depois que cortar esses excessos, está na hora, por exemplo, de cortar os 3 salários de férias que tem direito o Ministério Público. E para isso, basta uma lei na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Que os senhores deputados tenham a coragem de fazer o que precisa ser feito. Não podemos ter castas
no setor público. Não podemos ter príncipes do erário público. Não podemos ter regalias desnecessárias no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo. Os funcionários do legislativo ganham mais do que os funcionários do poder executivo. Os funcionários do poder judiciário ganham mais do que os funcionários do poder executivo. Um motorista do Congresso Nacional não ganha menos que R$8.000, enquanto que o motorista que trabalha diariamente no ônibus não ganha isso. Eu não sou contra motorista ganhar bem. Eu sou contra o Estado pagar aquilo que não tem condições de pagar. Não podemos mais aceitar pessoas que têm remuneração acima do teto. Acima do teto não é cortar direitos, não. Deixa de pagar. O teto máximo é R$36.000, então ninguém ganha mais na soma dos salários do que R$36.000. O que estiver acima de R$36.000, congela. Congela. Não paga. E o Poder Judiciário valida isso. Por que é que essas coisas não podem ser organizadas no Brasil? Aí depois de cortar todas essas regalias, aí eu estou com o Paim. Aí vamos fazer a reforma da Previdência. Aí vamos aumentar a alíquota da contribuição da Previdência. Nós precisamos exigir sacrifício dos pequenininhos, mas também do Exército, mas também das Forças Armadas, mas também da Polícia Militar, mas também desses setores todos que parecem não serem governo. Parece que governo é só executivo, quando na verdade governo representa os três poderes. Então, que essa reforma seja uma reforma para valer. E que os senhores deputados tenham uma nobre, edificante e extraordinária missão de tratar disso com toda a transparência. Eu fiquei impressionado ontem com a decisão do deputado Botelho. O deputado Botelho está decidido a fazer tudo que o Estado precisa. O deputado Botelho está consciente de que o Estado de Mato Grosso não pode deixar de fazer o ajuste. O ajuste não é porque o governador quer. O ajuste não é porque o secretário da Casa Civil quer. O ajuste não é porque o secretário da Fazenda quer. O ajuste é porque o Brasil tá batendo pino. Motor de carro, quando começa a bater pino, vai fundir. Se não fizer o ajuste, vai fundir a economia brasileira. Portanto, repito, os deputados vão enfrentar um semestre, eu não diria difícil, eu diria dificílimo. A sociedade precisa debater isso com muita transparência. Exige-se neste momento muita democracia e ouvir todos os lados para tomar as decisões. Mas exige-se, acima de tudo, homens de coragem para olhar os interesses da floresta toda e não apenas o interesse das corporações. O Brasil não pode continuar sendo administrado pelos interesses corporativistas que não aceitam mudança nenhuma. Ou muda agora pela vontade, pela decisão coletiva e pelo diálogo com a própria sociedade, ou esta própria sociedade sofrerá mais tarde as consequências da não mudança.